Olá, meus queridos irmãos motoristas. Hoje eu gostaria de falar um pouco de direção segura e condições adversas, tá certo? Sabemos que o motorista comprometido com a vida é aquele que dirige por si e pelos outros, né? Essa máxima sempre muito verdadeira, passada a nós pelos nossos pais, ela ilustra bem o conceito do motorista defensivo. Pois bem, dirigir defensivamente um veículo é exatamente isso. É pensar em si e pensar nos outros também. Significa planejar todas as ações pessoais a volante, prevenindo com antecedência o comportamento de outros condutores, bem como prevenir-se quanto às condições adversas, conforme a definição do Código de Trânsito brasileiro. O motorista comprometido com a segurança e com a vida procura sempre estar apto a prevenir-se da conduta imprudente de outros condutores, né? Procurar sempre usar de tolerância e ter a habilidade também de lidar com as condições adversas que muitas vezes podem levar a ocorrência de acidentes, né? E por falar em condições adversas, as principais condições adversas que podem causar acidente de trânsito são 6. Então, tem muito mais, mas as principais são 6, que são elas, né? Luz, tempo, via, trânsito, veículo e o próprio motorista, tá certo? Então, vamos começar falando um pouco sobre as condições adversas de luz, né? As condições adversas de iluminação são muito impactantes na direção defensiva, né? A intensidade da luz natural ou artificial em dado momento pode afetar a capacidade do motorista de ver ou de ser visto. Pode haver luz demais, provocando o ofuscamento, ou luz de menos, causando aquela famosa penumbra, né? Impedindo assim o correto discernimento dos riscos da estrada, da via. Ao dirigir à noite e perceber farol alto em sentido contrário, você vai piscar rapidamente os faróis, né? Lampejando para advertir o condutor que vem em sentido contrário de que seu veículo está com luz alta, né? Para que ele se toque e baixe os faróis, né? Caso a situação persista, aí você não baixou o farol, então o que eu vou fazer? Você vai voltar a sua visão para a faixa branca do acostamento do lado direito, para que você possa se nortear, né, pela faixa do acostamento. Durante o dia, proteja os seus olhos da incidência direta da luz solar, né? Isso você poderá fazer através do uso de óculos escuros, bem como baixando o quebra-sol do seu veículo, né? Aí isso vai colaborar no sentido de evitar o ofuscamento. Esse tipo de situação geralmente se dá nas primeiras horas da manhã ou à tardinha, naquele período chamado de lusco-fusco, né? Se possível, evite trafegar nesses horários, né? É muito incômodo dirigir assim. E se tiver mesmo que dirigir, redobre a sua atenção. Mantenha os faróis baixos acesos, mesmo durante o dia, para melhorar a visibilidade de seu próprio veículo, né? Por parte dos outros condutores e usuários da via. Existem também condições adversas de tempo, né? Tempo, como por exemplo, o vento, chuva, né? Granizo, neblina, fumaça, dentre outros, né? Todos esses fenômenos tendem a reduzir muito a capacidade visual do motorista, tornando assim mais difícil a visibilidade de outros veículos ou de outros riscos presentes no cenário. Na verdade, em condições extremas, torna-se muito difícil, quando não impossível, visualizar os contornos da via, as margens da pista, as suas faixas divisórias e também as placas de sinalização. Além de dificultar a capacidade de ver e de ser visto, as más condições de tempo também tornam estradas escorregadias e podem causar derrapagens. Em situações de mau tempo,
é preciso se adaptar à nova realidade, né? Tomando cuidados básicos, porém essenciais, como reduzir a velocidade e procurar uma velocidade, aplicar uma velocidade que seja compatível com aquela condição de risco. Essa é a premissa de todos os cuidados, né? Também recomenda-se manter os faróis baixos, acesos sempre. E se o tempo manter-se mesmo ruim, dirija-se gerenciando os riscos até um ponto de parada autorizado e estacione o caminhão e aguarde as condições climáticas melhorarem, né? Evite a todo custo parar no acostamento, né? Isso é um risco e é proibido por lei, né? Acostamento é para emergência. Terceira condição adversa são as vias, né? Procure adaptar-se também às condições de vias, né? Procure identificar bem o traçado das curvas, o traçado das elevações, a largura das pistas, das faixas de rolamento e o número delas, o estado do acostamento daquela pista, a existência de árvores à margem da via, o tipo de pavimentação, a presença de barro, lama ou outros detritos que possam comprometer a aderência dos pneus ao assoalho, buracos e obstáculos na pista como quebra-molas, sonorizadores, etc. Previna-se e evite surpresas. Mais uma vez, a velocidade compatível é a chave para a segurança. Se sentir que a estrada não está em condições ideais, reduza a velocidade. Lembre-se de que as placas de sinalização apresentam os limites máximos de velocidade, o que não significa que você não possa andar numa velocidade inferior, né? A velocidade compatível é aquela velocidade onde você estará trafegando com segurança, tendo total domínio sobre o seu caminhão, não obstante as adversidades encontradas no percurso. Tá certo? A quarta condição adversa que nós gostaríamos aqui de ressaltar, a quarta condição adversa de trânsito, são o trânsito em si, né? Trânsito congestionado. E aqui as variáveis já são outras, né? Estamos falando das condições específicas do trânsito em um determinado local, em um determinado horário, né? O motorista precisa estar avaliando constantemente a presença de outros usuários da via, principalmente os usuários vulneráveis, como motociclistas, ciclistas e, sobretudo, pedestres, e procurar fazer uma interação com eles, adequando o seu comportamento para evitar conflitos e angústias no trânsito. É assim que a gente pratica segurança, pratica direção realmente defensiva. Quando você estiver dirigindo em cidades ou realizando travessias urbanas em viagem, procure redobrar a atenção e os cuidados, principalmente nos horários de pico, que geralmente oferecem os maiores problemas para os motoristas, né? No início da manhã, no final da tarde e durante os intervalos tradicionais para almoço, o trânsito nas cidades tende a ficar mais congestionado, mais carregado e mais perigoso, né? Nesses momentos, todo mundo está se deslocando para ir ao trabalho, voltar para casa, todos ali têm as suas prioridades e o trânsito passa a ser uma severa competição por espaço, né? Além disso, há determinadas épocas do ano, como Carnaval, Semana Santa, Natal, períodos de férias escolares e feriados, em que a tendência a problema de congestionamento é compreensivelmente maior. Então, se estou dirigindo, viajando por um período como esse, na travessia urbana, tem que redobrar a atenção e os cuidados. Em áreas rurais, o perigo já é diferente. Atenção com o movimento lento de carroças, né? De animais soltos na via, pedestres desatentos. Nos centros urbanos, os pontos de maior concentração de pedestres e veículos estacionados também são problemáticos, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção ao se aproximar de pontos de parada de ônibus, né? Parada de ônibus sempre tem muita gente ali aglomerada. Essas pessoas, na maioria das vezes, estão com pressa, correndo para não perder a condução. E na correria, acaba atravessando a rua,
sem olhar o perigo de atropelamento e pode acontecer ali um acidente, não é? A quinta condição adversa é a condição do veículo, né? É importante a gente ter os cuidados com relação ao veículo. Para dirigir com conforto e segurança, o caminhão também precisa estar em perfeitas condições de uso e particularmente adaptado para o uso de cada motorista, né? No caso de caminhões perfil 24 horas, onde trabalham 2 motoristas no mesmo veículo, em turnos diferentes, lógico, antes de iniciar a jornada de trabalho e sair para enfrentar o trânsito, é importante, né? Muito importante prestar atenção ao seguinte. Primeiramente, assegure-se de que o para-brisas, né, bem como os vidros das portas ou das janelas, estejam limpos e com boas condições de visibilidade, né? Procure eliminar todo e qualquer obstáculo ao seu campo visual, né? Procure fazer isso quando você estiver fazendo a sua inspeção pré-viagem, né? Você vai organizar tudo para a sua viagem. Ajuste os bancos, né, o assento para uma posição adequada que lhe permita alcançar sem esforço todos os pedais de comandos, bem como os comandos do painel. O banco não deve estar nem muito próximo, nem muito distante do volante, né? E nem estar demasiadamente inclinado para trás. Ele está numa posição onde você possa sentar-se ergonomicamente correto, né? Procure também ajustar os espelhos retrovisores, né? Você deve ter um bom campo de visão, sem que para isso tenha que se inclinar para frente ou para trás. Se os espelhos retrovisores estiverem bem regulados, você não vai ter essa dificuldade, né? Procure afivelar o cinto de segurança logo que entrar no veículo, né? Fechou a porta, engate o cinto. Se estiver acompanhado, certifique-se de que o acompanhante faça o mesmo. Lembre-se, os cintos de segurança salvam vidas, né? Quando for fazer seu checklist no início de sua jornada, confira o funcionamento básico dos itens obrigatórios de segurança, né? Se qualquer coisa estiver fora de especificação ou funcionando incorretamente, né, procure imediatamente solucionar aquele problema, né? Abra uma ordem de serviço, procure a quem de direito, providencie o conserto antes de colocar o caminhão em movimento. Uma outra ação muito importante: confira se o nível de combustível é compatível com o trecho que você pretende cobrir. Se aquele combustível dá para você realizar aquela viagem, né? Porque ficar sem combustível na via, além de ser uma infração de trânsito, é algo muito frustrante. Também pode oferecer perigo para os outros usuários da via, né? Perigo de acidente, inclusive, né? Por isso, mantenha seu caminhão sempre em bom estado de conservação. Cuidado e muita atenção com os pneus, né? Pneus desgastados, freios desregulados, lâmpadas queimadas, limpador de para-brisa defeituosos, falta de buzina, dentre outros, são itens que merecem revisão imediata. Então, tudo isso está sob a responsabilidade do motorista. E, por último, a condição adversa do próprio motorista, né? O fator humano. Muito importante, né, para a prevenção de acidentes é o fator humano, né? O condutor deve estar em plenas condições físicas, mentais e psicológicas para dirigir com segurança. E várias são as condições adversas que podem afetar o comportamento de um motorista, como, por exemplo, fadiga, sono, déficit visual ou auditivo, né? Problema de visão ou de audição, o mal-estar físico generalizado. Dirigir cansado é sempre muito perigoso. Então, para evitar a fadiga, é preciso tomar alguns cuidados, como, sempre que possível, evite dirigir nas horas de pico. Saia um pouco mais cedo pela manhã. Evite as rotas de maior congestionamento, mesmo que precise andar um pouco mais. Isso é louvável, né? Porque você vai evitar o congestionamento que gera estresse, gera ansiedade, desconforto e cansa mentalmente o motorista, né? Procure se adaptar bem à temperatura. Se seu veículo tem ar-condicionado, procure utilizá-lo até alcançar uma temperatura agradável no interior, né? O calor ou o frio excessivo podem causar irritação e estresse.
além de afetar os reflexos que são muito exigidos na atividade de direção. Não é verdade? Pois muito bem. Caso você vá realizar uma viagem de longa distância, procure fazer intervalos com frequência, cumprindo assim os limites operacionais pré-estabelecidos, né? Paradas intermediárias de 30 minutos antes da quarta hora dirigida, parada para refeição de no mínimo 1 hora entre a quarta e a sexta hora trabalhada, né? E nas paradas intermediárias, procure aproveitar para esticar as pernas, fazer um alongamento, ir ao banheiro e não esqueça de se alimentar adequadamente, né? Uma alimentação saudável, né? Isso é muito importante também. Se você sentir que o cansaço lhe pegou, mesmo você tendo dormido bem à noite, isso pode acontecer, procure um local seguro e autorizado e pare o veículo. Comunique a sua supervisão, descanse ou durma um pouco e só retorne à direção quando se sentir completamente recuperado, sentir que está de fato renovado. Seu estado emocional também é muito importante. Evite dirigir se sentir que está irritado, preocupado ou ansioso. Pois é, essas eram as dicas para hoje. Eu desejo a você uma excelente viagem e um grande abraço para você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua jornada de trabalho. Grande abraço.